Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 139, intitulado Oferendas. Meu nome é Rodrigo Lima e farei o estudo de hoje com vocês. Capítulo 139, Oferendas. Emmanuel se utiliza da passagem que está em Hebreus, capítulo 7, versículo 27, que assim diz: Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Começa a sua reflexão, Emmanuel. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares do aborrecimento e dor. Muitas vezes, pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbolo em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, ou animais para o sacrifício nos templos, e sim abraçou, ele mesmo, a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Como sempre, seus ensinamentos profundos. E daqui, retiro a nossa reflexão de hoje. Como é fácil concluir que Jesus não enviou substituto ao Calvário, nem um animal para o sacrifício, como bem assevera Emmanuel em sua reflexão. Foi ele mesmo, o animal, entre aspas, o Cordeiro de Deus enviado. Ele mesmo se entregou, imolou-se, dando um exemplo de amor. Afinal, o amor é a principal lei que Jesus veio nos mostrar. A lei do amor. Busquemos, ou melhor, buscamos a todos os momentos, irmãos, fugir desse sacrifício, dessa dor, desse sofrimento. Normal. Afinal, somos espíritos em construção, somos espíritos imperfeitos, somos espíritos que necessitamos de cura de nossas mazelas. Estamos no hospital escola, que é a Terra. Mas lembremos como nos ensina Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que a dor, ela é uma lei de equilíbrio e de educação. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. E esse sofrimento, essa dor, esse sacrifício, ela sempre tem fundamento em violações perpetradas por nós mesmos. Sempre. Leon Denis, nessa mesma obra, aliás, uma das mais belas obras dele,
ele nos afirma assim, abre aspas, todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Ou seja, todos nós, se não passamos, se não estamos passando, um dia passaremos. É inevitável, nós estamos num planeta de provas e expiações. Não pensemos que passaremos incólumes por esta existência. É difícil para nós, seres humanos, ainda imperfeitos, termos em mente que a dor, ela é benéfica, que o sofrimento é bom. Eu digo isso porque podemos fazer da dor, do sofrimento, do sacrifício, um meio de elevação. Ela nos convida ao autoaperfeiçoamento. Não há dor, ou melhor, não há bem sem dor. Não há evolução sem suor, sem esforço. Chico Xavier falava assim, que você evoluirá desidratando, seja pelo choro, seja pelo suor. Então a dor, ela nos convida a evoluirmos, ela nos impele para a frente. Então não adianta pagar um substituto, ofertar um animal, como se fôssemos ganharmos favores, como se fôssemos ter uma evolução aproveitando de um ato de um terceiro. Não nos enganemos. Quando esquecemos desse esforço necessário, desse autoburilamento, Deus nos envia um auxílio poderoso, que é justamente a dor, os percalços, os problemas. É um aviso, meus irmãos. A dor é um aviso, porque quando é uma dor física, esse aviso é que estamos excedendo. Estamos praticando excesso. Quando é uma dor psíquica, nos impele, nos convida a nos despojarmos dos bens materiais, do materialismo terrestre. Então é um aviso. E é importante recebermos esse aviso sem murmurar. Sem murmurar. Lembremos que nós estamos num local de passagem. Não é um ponto final. Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. A nossa vida eterna é espiritual. O que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33? No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não só venceu, como deu um testemunho de amor, testemunho de vida por nós. Afinal, seus ensinamentos são pautados em dois grandes pilares: superioridade moral e exemplificação de condutas. Jesus nos deu exemplos de forma atemporal, que vigem até hoje. E esse sacrifício cometido por ele deve ser tido por nós como realmente nos ensina o Livro dos Espíritos. Ele é nosso guia e modelo. Ele poderia evitar ter sido crucificado? Quem sabe, poderia, mas não o fez. Nos mostrou o sacrifício, nos mostrou o amor imenso que tem por todos nós. E que também devemos ter as nossas aflições e dar testemunho. Afinal, não é bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurados os que sofrem? Não foi isso que ele disse nas bem-aventuranças? Mateus capítulo 5, versículo 4 a 6. Mas bem-aventurados são os que se esforçam, não simplesmente sofrem, porque sofrer por sofrer seria fácil. Lembremos do que diz Emmanuel nesta mesma obra, mais no capítulo 159.
intitulado A Posse do Reino. Lá, Emmanuel fala assim, abre aspas, o Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. Compete a cada individualidade o esforço iluminativo. A nossa evolução é obra nossa, não depende de ninguém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, Jesus disse, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Nós passaremos por inúmeras tribulações. Não adianta fugir, não adianta botar a culpa em outra pessoa, não adianta murmurar. Afinal, é uma lei divina. Kardec comenta a justiça das aflições. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça das aflições. Muitas dessas causas estão presentes na vida atual. Outras, fora dela. Mas tem sua causa. Porque a justiça divina ela é rigorosamente retributiva. Então é necessário se fazer uma observação quando eu falo de justiça das aflições. Porque nem todo sofrimento pode ser encarado como uma falta. Nem todo. Pode ser que uma prova ela seja escolhida pelo espírito que quer se depurar, que quer dar um salto em sua evolução. Então, toda prova ela pode nos levar a uma evolução. Então, toda expiação pode ser uma prova, mas nem toda prova necessariamente será uma expiação. É o que diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. Faço referência novamente às bem-aventuranças, porque é importante termos em mente, bem-aventurados são os aflitos. Isso porque nós temos dívidas a serem quitadas. Portanto, aceitemos, irmãos, as nossas aflições, os nossos problemas, os nossos percalços, sem murmurar, colocando-nos submissos à vontade divina. Eu faço questão de falar isso, por quê? Porque se não aceitarmos essa provação, essa expiação, essa aflição, estaremos contraindo novas dívidas, ao invés de quitarmos a que já possuímos. Busquemos a todo momento o autoaperfeiçoamento, o autoburilamento que tanto nos ensina Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Tenhamos, meus irmãos, o remédio apropriado para esses momentos, que é a fé. A fé é aquela confiança irrestrita em Deus e aquela confiança em nós mesmos. Eu quero terminar a nossa reflexão de hoje com uma frase de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem porque serão abençoadas por Deus. Muita paz. Essa foi a nossa contribuição para o Divulgar.net.